Bom dia, meu amado, a paz do Senhor Jesus. Olha, hoje domingo, dia do Senhor, dia da Escola Bíblica Dominical. E aqui estamos nós com mais uma edição do programa da Escola Bíblica. E nós louvamos a Deus, meu amado, por esta manhã abençoada, neste domingo muito abençoado por Deus, né? Lembrando que em todas as nossas igrejas nós temos a Escola Bíblica Dominical, né? Na sede nacional da Comunidade Batista Cristã, a nossa escola começa às 7h30. Nosso endereço é na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Aloysio Chaves. E eu estou convidando você a participar com a gente. E em todas as nossas igrejas, todos os domingos, às 8h da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Será um grande prazer receber você ali conosco para juntos estudarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Estamos começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu quero mostrar para você, ainda estamos estudando, o quarto trimestre da nossa revista, tá? A revista que nós estamos usando é a revista da CPAD, tá? E hoje temos um tema muito abençoado, é a lição de número 7, não é? A lição de número 7 é do dia 14 de novembro de 2021. O nosso tema hoje é Paulo, o plantador de igrejas, tá? Paulo, o plantador de igrejas, tá? E, meu querido, o objetivo geral da nossa lição é motivar a igreja local para plantar mais igrejas, né? Então, hoje nós vamos estar estudando esta lição abençoada, não é? Isso, a 7ª lição, né, do dia 14 de novembro, como disse, de 2021. Paulo, o plantador de igrejas, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o nosso texto áureo está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? A nossa verdade prática na lição é a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantarmos igrejas, tá, meu querido? Olha, como foi a sua semana, tá? De domingo para cá, você fez a sua leitura diária, tá? Olha, nós lemos na segunda-feira Romanos capítulo 15, versículo 20, tá? E nos fala sobre as igrejas plantadas em lugares onde Cristo não foi anunciado. E na terça-feira, Efésios capítulo 3, versículo 1, fala sobre a plantação de igrejas se deu entre os gentios, tá? E na quarta-feira, no 1 Coríntios 9, versículo 16, nos fala sobre pregar o Evangelho, é uma grande obrigação, tá? E na quinta-feira, a leitura diária foi Antioquia, o ponto de partida do ministério de Paulo, tá? E na sexta-feira, no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 9, nós vimos o Espírito Santo é quem direcionou Paulo na sua missão. E no sábado, ainda em Atos, no capítulo 26, versículos 14 e o versículo 19, nós vimos a verdadeira motivação para a missão do apóstolo Paulo. Então, meu amado, se você fez esta leitura durante a semana, com certeza você está bem familiarizado, você está apto a acompanhar com excelência, né, a lição de hoje, tá bom? Então, vamos relembrar o nosso tema, Paulo, o plantador de igrejas.
Você já plantou igreja, meu amado? Você já começou uma obra do nada? Chegou em algum lugar e começou a falar de Jesus para as pessoas e começou ali uma frente missionária, um ponto de pregação, uma célula. Você já teve essa experiência? Olha, Paulo, foi chamado por Deus, pela pessoa bendita do Senhor Jesus, para plantar igrejas. E a leitura bíblica que vamos realizar, que é a leitura bíblica em classe, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versículos 6 ao versículo 9, e em Atos, no capítulo 13, versículo 1 a 3, e Atos 16, versículo 1 a 5, e o versículo 9, e também o versículo 10. Diz assim, 1 Coríntios 3, 6 a 9, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Em Atos, no capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, e Lúcio, o Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Em Atos 16, versículo 5, versículo 1 a 5, versículo 9 e o versículo 10, diz assim: Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e também em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém, de sorte que a igreja era confirmada na fé, cada dia crescia em número. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Se nós fôssemos cantar os hinos sugeridos aqui pela nossa revista, é o hino da harpa cristã, número 53, o 375, o hino de número 530, tá? São hinos sugeridos para se cantarmos na escola bíblica dominical com relação à lição de hoje, tá? Então, meu amado, o objetivo geral da lição é justamente este: motivar a igreja local a plantar mais igrejas. Nos últimos dias, as igrejas estão conformadas em permanecerem nas quatro paredes.
As igrejas estão aceitando com muita facilidade ficar nas quatro paredes, não estão saindo, não estão divulgando o reino de Deus, não estão abrindo novas frentes, não estão plantando novas igrejas. E o objetivo específico da lição de hoje, meu querido, é mostrar que Paulo, ele foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Eu tenho falado sempre que o trabalho de Deus é árduo, mas é glorioso. Também o objetivo específico também da lição de hoje é sinalizar para você que Antioquia foi o ponto de partida para o crescimento da igreja, tá? E pontuar também as características de um plantador de igrejas, tá? A gente conhecer mais o perfil de alguém que é realmente plantador de igrejas, não é verdade? Então é importante nós termos em mente esses pontos. Então, meu querido, a nossa lição hoje é realmente uma lição importante, porque nós vamos aprender aqui com a experiência de Paulo, tá? Como plantar igrejas. Vamos conhecer o perfil também, né, de um plantador de igrejas, tá bom? Então, como será um plantador de igrejas? Meu querido, nesses aproximados 42 anos de ministério, nós já plantamos muitas igrejas e por onde temos passado, temos levado o Evangelho de Jesus, mas não há algo mais gratificante do que você chegar num lugar onde ninguém lhe conhece, onde as pessoas não sabem quem é você, e você começa a falar de Jesus para as pessoas e começa a despertar interesse nessas pessoas, e de repente você tem um grupo de pessoas interessadas que começam a estudar a palavra de Deus, e de repente você tem ali um ponto de pregação que se transforma numa frente missionária, que se transforma numa congregação e que mais tarde se transforma em uma igreja, e que esta igreja se transforma numa igreja multiplicadora. Nesta lição, nós perceberemos o quanto o espírito desbravador do apóstolo Paulo se relaciona com a origem do movimento pentecostal no mundo, tá? Em seus primeiros dias e durante a sua rica história, né? Então, plantar igrejas a partir de células, a partir de grupos de estudos bíblicos, de grupos de orações nas casas, de pontos de pregações, foram estratégias dadas pelo Espírito Santo para que hoje nós tivéssemos o Evangelho pregado em quase que o mundo inteiro. Sabemos que ainda existem milhões e milhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, mas a igreja está avançando, a igreja está plantando novas igrejas, e você e eu, nós precisamos seguir esse curso, continuar plantando igrejas, como falava agora há pouco, né? Por muitas vezes passamos por esta experiência de abrir novas frentes missionárias, de abrir novas igrejas, e é muito gratificante. Nesta lição nós vamos estudar sobre o processo de plantação de igrejas que o apóstolo Paulo executou. Nós vamos ver que ele foi um observador, um desbravador da causa do mestre no mundo pagão. E seu ponto de partida no ministério foi a cidade de Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo, onde o Evangelho foi pregado. Também nós vamos refletir sobre as características do plantador da igreja local, frente aos desafios. Queridos, há 42 anos aproximados, nós começamos a nossa primeira obra
guiados por Deus através da Convenção Batista, nós fomos para o Marajó, fomos para a cidade de Breves e ali começamos a primeira igreja batista na cidade de Breves. Começamos ali com um pequeno grupo de pessoas que estudávamos a palavra e mais tarde nos tornamos uma congregação e mais tarde foi organizado ali a primeira igreja batista na cidade de Breves. Foi algo glorioso, muito trabalho, muitas dificuldades, muitas vezes não tínhamos nem mesmo o que comer, mas Deus nunca nos deixou faltar o pão nosso de cada dia. Então a experiência daqueles que plantam igreja é gloriosa. E durante todos os anos do nosso ministério, a gente tem vindo plantando igrejas. E assim Deus tem nos mostrado que Ele sempre está no controle, Ele sempre está no comando e Ele sempre está dando crescimento à igreja do Senhor Jesus. Queridos, o ponto central da nossa lição, como falamos, é a experiência com Cristo. Tá? A experiência com Cristo é o fator motivacional para o plantador de igreja plantar igrejas. Nós vemos aqui no nosso primeiro ponto da lição, Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. Deus, o Senhor Jesus chamou Paulo e o Senhor Jesus enviou Paulo aos gentios com a obrigação gloriosa de plantar igrejas, de falar do Senhor Jesus. Então Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Paulo dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e também para cumprir a missão dada a ele entre os pagãos. O apóstolo, ele contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. A vida de Paulo, o ministério de Paulo, nos constrange a semear o Evangelho, nos constrange a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar do Evangelho, das boas novas de Cristo. Então, meu amado, estudando a vida de Paulo, nós vamos conhecer ele como o grande desbravador do Evangelho no mundo gentílico. Uma gloriosa obrigação. Paulo recebeu do Senhor Jesus a incumbência de pregar o Evangelho aos gentios. Uma obrigação gloriosa. O apóstolo foi chamado por Cristo, não é? Por isso, na Bíblia, nós vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Lá em Efésios 3, versículo 1, tá? Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. É isso que ele fala, tá bom? Por vós. Vós quem? Pelos gentios. Ele diz: o compromisso de Paulo com os gentios estava firmado em Cristo. Nesse sentido, toda a sua ousadia, toda a sua coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levava em conta o compromisso que Paulo tinha com Jesus Cristo. Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo fala isso aos Coríntios, lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 16, ele diz assim, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho.
Assim Paulo passou a pregar ousadamente a Jesus Cristo nas sinagogas, anunciando que Jesus é o Filho de Deus. Essa ousadia, essa coragem, nós recebemos diretamente do Espírito Santo. Por isso, a importância de entendermos que o Espírito Santo é a força propulsora para darmos cabo à missão que o Senhor Jesus nos tem concedido. No terceiro tópico do primeiro ponto diz o seguinte: plantação de igreja, uma parceria. Sabem, meus queridos, muitas vezes pensamos que estamos sozinhos nesta jornada, mas a plantação de igrejas, ela envolve um trabalho duplo, o trabalho do homem e o trabalho de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como semente na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece, em especial na primeira carta aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 9, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguém, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. O apóstolo, ele dava o devido mérito desse processo a Deus. E nós somos os seus cooperadores. E a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Então, meu amado, nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear, o trabalho de plantar é nosso. Mas quem faz germinar, quem faz frutificar, quem faz crescer é Deus. Então, Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. As igrejas não são plantadas por nós sozinhos, nós semeamos. E não é à toa que Jesus disse que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, o apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sobre uma gloriosa obrigação. Você também tem esse chamado, você também tem esse envio. O Senhor Jesus também tem te enviado, o Senhor Jesus também tem te dado esta gloriosa obrigação. Tá, meu querido? Então, não esqueça jamais disso. O segundo ponto fala sobre Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Antioquia era uma igreja missionária. A igreja de Antioquia era rica em líderes, não é? Aqui em Atos, no capítulo 13, versículo 1 a 3, diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, a Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, meu amado, havia muitos líderes ali naquela igreja, tá? Havia profetas, havia doutores, né? E estava ali Barnabé, estava ali Simeão, estava ali Lúcio de Cirene, né? Estava ali Manaém, que era companheiro de infância do tetrarca Herodes, e estava Saulo, chamado exclusivamente pelo Senhor Jesus. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra da plantação de igrejas. Plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sobre o jejum, oração e imposição de mãos, Paulo saiu para esta grande missão.
ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o Evangelho e plantar igrejas. O segundo tópico, a primeira viagem missionária. Ora, Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Jesus Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhes fizeram oposição. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Derbe. Ora, o trabalho de evangelização e de implantação de igrejas há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igrejas não é fácil, meu amado. Mas o Espírito Santo opera, o Espírito Santo fala aos corações e dá crescimento à obra de Deus. A segunda viagem missionária, tá? Depois do Concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas que já haviam sido plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo. Quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos, Paulo compreendeu esse chamado e empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troades, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, outras cidades também, que foram também alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo Paulo, e inúmeras igrejas foram plantadas. Então, quando estamos na dependência do Espírito Santo de Deus, nós temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Olha, plantar a igreja é uma missão árdua, mas é uma missão confortante, gloriosa, é uma missão que alegra o coração, meu amado. Então, plantar a igreja, meu querido, não onde houvera sido nomeado. O esforço ministerial de Paulo centralizava-se nas missões. Optou por concentrar seus esforços nas áreas onde o evangelho não tinha sido pregado suficientemente, e assim facultou aqueles que não tinham ouvido a oportunidade de aceitarem a Cristo. Então é importante que nós sejamos plantadores de igreja. E lembra, meu amado, Deus nos chama e Deus confirma esse chamado no corpo do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas, tá? Então, querido, Atos capítulo 13 foi o início da primeira viagem missionária de Paulo. A igreja estava envolvida no envio de Paulo e Barnabé, mas o plano era de Deus. A igreja enviava, mas o projeto era de Deus. Porque Paulo e Barnabé foram a tais lugares? Primeiro, porque o Espírito Santo os dirigiu. Se não for o Espírito dirigindo-os, eles não iriam ali. Segundo, eles seguiram pelas estradas do Império Romano, o que tornou a viagem mais fácil. Terceiro, visitaram populações, visitaram centros culturais importantes.
a fim de alcançarem tantas pessoas quanto fosse possível. Quarto, foram às cidades que possuíam sinagogas, falaram primeiro aos judeus, com esperança de que estes recebessem a Jesus como o Messias e ajudassem a divulgar as boas novas aos demais povos. Amados, Paulo e Silas iniciaram uma segunda viagem missionária com a finalidade de visitar cidades onde Paulo já havia pregado. Desta vez, fizeram um trajeto maior por terra, não por mar. Viajaram ao longo da estrada romana, por um desfiladeiro em meio às montanhas Taurus, que ligava a Cilícia às cidades de Derbe, de Listra, de Icônio, a noroeste. E o Espírito Santo lhes instruiu a não irem à Ásia. Por esta razão, dirigiram-se a Bitínia, no norte. Novamente o Espírito Santo lhes disse não. Então passaram pela parte ocidental, por Misa, e a fim de chegarem à cidade portuária, de Troade. Então, meu querido, nós vemos aí a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. No terceiro ponto, nós vemos características de um plantador de igreja. Como vemos em Paulo, vemos um plantador de igrejas. Um plantador de igrejas deve estar consciente do seu chamado, do chamado divino em sua vida. Deus, Ele nos chama, Ele confirma esse chamado no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Tudo começou ali. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Veja o que nos diz Atos capítulo 9, tá? Atos capítulo 9, versículo 4 e 5. Diz assim: caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti insistir, persistir no erro, persistir nesse projeto errado. Então esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo Paulo. Sempre, meu querido, há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer, tá? Então sempre haverá um ponto de partida. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama, meu amado, e Deus também tem te chamado. É importante ouvir o chamado de Deus. Amém? Olha, Paulo experimentado no deserto da vida. O apóstolo Paulo, ele foi experimentado no deserto da Arábia. Nós vemos aqui em Gálatas 1, versículo 17 e 18, que diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Olha, meu amado, para forjar o nosso caráter, Deus muitas vezes nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. E muitas vezes, meu amado, nós não entendemos por que estamos passando por determinadas situações, não entendemos o porquê do deserto, mas Deus está, meu querido, forjando o
nosso caráter, tá? Ele está forjando o nosso caráter, Ele está construindo um novo homem, preparando um verdadeiro desbravador, um verdadeiro plantador de igreja. Olha, aqui em Oséias 2,14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Muitas vezes, Deus precisa nos conduzir até o deserto para falar ao nosso coração. E ali, Deus vai falar conosco. E lá no deserto nós vamos entender a linguagem de Deus. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios da missão de pregar o Evangelho, de plantar igrejas. Olha, o Senhor trabalha em nosso temperamento. Sabe, muitas vezes nosso temperamento precisa ser mudado, moldado, forjado mesmo, né? Então precisamos ser trabalhados nesse quesito temperamento. Deus trabalha no nosso caráter. Muitas vezes nós não temos um caráter apreciável, não temos uma boa conduta, um bom comportamento. Vamos ser plantadores de igreja, vamos ser pregadores do Evangelho. E muitas vezes, meu querido, nossa vida não é boa, nosso testemunho não é bom. Então nós precisamos realmente ser forjados por Deus, tá? Trabalhado no nosso caráter, para que nos tornemos pessoas ilibadas, pessoas honestas, decentes, cumpridoras dos nossos deveres, pessoas que assumam os seus compromissos. Deus trabalha na nossa personalidade, tá? O Senhor quer nos tornar pessoas vitoriosas, pessoas confiáveis e confiantes. Então, as experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Quem sabe o momento difícil que você vem vivendo, sabe, o problema que você vem enfrentando, seja Deus forjando o seu caráter, forjando o seu temperamento, o seu caráter, a sua personalidade. Para quê? Para que você seja um desbravador, para que você seja um plantador de igreja. A igreja, segundo as Escrituras, toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Querido, nas Escrituras nós vemos que igreja local é um lugar onde nós devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. A igreja local é um lugar onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço. Nós não somos batizados no Espírito Santo para ficarmos de braços cruzados e batermos no peito e dizer: eu sou batizado no Espírito Santo. Não, nós somos batizados no Espírito Santo para exercer o nosso chamado. Quando o Senhor Jesus disse que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas dele. Então, o batismo na igreja local, há o batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, a profusão dos dons espirituais. Na igreja há diversidade de dons que o Espírito Santo ministra sobre cada um segundo a sua própria vontade, tá? São dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço. Você veja aqui em 1 Coríntios 12, versículo 28, diz assim, olha, 1 Coríntios 12, versículo 28 a 32, diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas,
em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todas diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha, meu amado, presta bem atenção. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios. Há de se ter autoridade do alto para curar enfermos. Há de se ter autoridade para se pregar a palavra de Deus, para uma pregação fiel da palavra de Deus, com a autoridade do Espírito Santo. Há de se ter vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra de Deus e na oração. Nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a volta do Senhor Jesus para nos encontrarmos com Ele. Queridos, não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem aprova a obra. Sabe, Paulo tinha em Cristo motivação para plantar igrejas. Pergunto a você, qual a sua motivação? Paulo ressalta o fator de que todas as nossas considerações a respeito da igreja e também de sua missão não são meras abstrações, nem simples assuntos a serem estudados ou debatidos. A igreja é uma comunidade visível que reflete a missão de um Deus reconciliador. Está entendendo, meu amado? De um Deus que busca a reconciliação com o homem. A igreja deve ser a hermenêutica do Evangelho. O lugar onde as pessoas poderão ver o Evangelho retratado em cores vivas. Um lugar onde as pessoas podem ver o Evangelho, ver como o Evangelho pode ser suficientemente fidedigno e poderoso, a ponto de levar as pessoas a crerem que um homem pendurado na cruz realmente tem a derradeira palavra nos assuntos humanos. Sem dúvida, a única resposta, a única hermenêutica é uma congregação que crê nisso e que vive à altura de sua fé. Olha o que nos diz Paulo em Filipenses, no capítulo 2, versículo 15 e o versículo 16. Diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Que coisa linda, que maravilha, né, meu amado? Então, meu querido, não esqueça jamais do que o Senhor tem falado para você. Isso quer dizer que somente uma igreja ativa na missão pode dar a razão adequada para a necessidade da reconciliação que o mundo está pedindo, tá, meu amado? Pedindo aos brados, sem ter consciência disso. Mas o mundo precisa
desta reconciliação. Então, meu querido, para concluir, nós vimos que muitos episódios da vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igrejas. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece. Pessoas que amem formar uma igreja local que venha glorificar a Deus e que viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Querido, reflitamos no seguinte: Paulo, o plantador de igrejas, a que a vida e o ministério de Paulo nos constrangem. Estudando aqui a vida e o ministério do apóstolo Paulo, somos constrangidos a quê? Aqui em Romanos, no capítulo 15, versículo 20 de Romanos, nós entendemos, meus queridos, que precisamos aprender mais de Deus, tá? E qual o trabalho duplo que envolve a plantação de igrejas? Nós aprendemos que a plantação de igreja é um trabalho duplo. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo. O trabalho do homem e o trabalho de Deus. Não é verdade? Então, é um trabalho duplo. Envolve o homem e envolve Deus. Se o homem faz a parte dele, Deus prontamente fará a sua. Qual foi o ponto de partida do ministério do apóstolo Paulo? Na lição de hoje nós aprendemos que o ponto de partida do ministério do apóstolo Paulo foi a igreja que estava em Antioquia. Então, a igreja de Antioquia foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Tá? Então, a igreja de Antioquia era uma igreja missionária. E a sua? A igreja que você se congrega tem sido uma igreja missionária? A igreja que você se congrega tem sido plantadora de igreja? Tá? Outra coisa para refletirmos é qual foi a mudança de rumo no ministério de Paulo. Qual a mudança de rumo no ministério do apóstolo Paulo? A palavra de Deus aqui em Atos 16:9 diz: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ora, de fato, nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo de Deus. Quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então houve uma mudança de rumo no ministério do apóstolo Paulo. E então, meu querido, nós também temos uma outra situação para refletirmos. Onde o apóstolo foi experimentado? É importante entendermos que Deus nos põe à prova, que Deus nos experimenta. Onde o apóstolo Paulo foi experimentado? Em Gálatas, no capítulo 1, 17 e 18, diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ora, o apóstolo Paulo foi experimentado no deserto da Arábia. Então, Deus conduziu Paulo para esta preparação, para forjar ali aquele homem
que seria um desbravador, que seria um plantador de igrejas. Então, meu amado, atenta para o que nós estamos falando, tá? Vimos que muitos episódios da vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. Então, meu amado, é vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja. É vontade de Deus que você acate o chamado dele, Deus, para a sua vida, tá? Deus está atrás de pessoas que amem proclamar a sua palavra. Proclamar a sua palavra para quem ainda não a conhece. Que amem formar, amem plantar igreja, que amem plantar igreja e que conduza essas igrejas a glorificar a Deus e que conduza esta igreja a viver a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Então, meu querido, Deus esteja no controle da sua causa. Deus esteja abençoando você. Deus esteja abençoando a sua família. Nós acabamos de estudar a lição número 7, do dia 14 de novembro de 2021. Paulo, o plantador de igrejas. Olha, quem sabe um dia alguém irá contar a sua história, dizendo, fulano, o plantador de igrejas, e contar quantas igrejas você plantou, né? Você começou, você organizou, você levou a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não é verdade? Meu querido, a lição da próxima semana, a lição do domingo que vem é Paulo, o discipulador de vidas. É importante nós aprendermos, meus irmãos, que não basta apenas ganhar almas, mas é necessário cuidarmos e cuidarmos bem da alma que nós ganhamos, tá? E Paulo, além de ser um desbravador, plantador de igreja, Paulo também foi um discipulador de vidas. Então, o meu convite para você no próximo domingo também estar com a gente para estudarmos a lição de número 8, a lição do próximo domingo. Paulo, o discipulador de vidas, tá? Então, vai ser uma lição muito abençoada. E você aproveita para fazer as leituras diárias, tá? Segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, porque essas lições, essas leituras diárias, vai te ajudar a entender a lição que nós iremos estudar, tá certo, meu querido? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. E aqui eu quero agradecer você que acompanhou a nossa escola bíblica e quero fazer um convite. Logo mais às 7h30, nós estaremos no templo sede da nossa igreja, na Comunidade Batista Cristã Igreja Mãe, na Travessa Magalhães Barata. Vamos estar ali às 7h30 estudando a lição, estudando a palavra de Deus. Mais uma vez, mostro para você a lição, a revista desse trimestre, tá? E mais uma vez, convido você a estar lá com a gente. O nosso tema é este aqui, ó, tá? Paulo, o plantador de igreja. Foi o que nós acabamos de estudar aqui na TV, na rádio, e vamos estar estudando presencialmente lá no templo sede da nossa igreja. E às 8h em todas as nossas igrejas no Brasil. Você é nosso convidado a procurar uma comunidade batista cristã mais próxima da sua casa para estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. Tá bom, meu amado? Então, olha, que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor te dê muita graça, muita paz, tá? E aqui nós estamos chegando ao final da nossa escola bíblica. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça, muita paz, tá bom? Amém? Louvado seja o nome do Senhor e que Ele te dê muita bênção, te dê muita graça mesmo.
Tá certo, meu querido? E aqui eu quero convidar você mais uma vez. Domingo à noite, hoje, né, às 19 horas, nós temos o culto da família, tá? Então, todos os domingos, nosso culto da família é celebrado por uma das nossas redes. Por exemplo, no primeiro domingo do mês, o culto é celebrado pela rede de casais. No segundo domingo, o culto é celebrado pela rede de senhoras, rede de mulheres da igreja. No terceiro domingo, o culto é celebrado pela rede de jovens. No quarto domingo, é celebrado pela rede de homens. E quando o mês tem 5 domingos, o culto é celebrado pela rede de crianças. Olha, cultos maravilhosos. Deus tem falado profundamente nos nossos corações. Então, quero convidar você que mora aqui em Santo Antônio do Tauá para fazer uma visita a uma das nossas igrejas. Aqui em Santo Antônio do Tauá, nós temos 5 endereços, tá? Nós temos no bairro do Moraizão, a Comunidade Batista Cristã na Rua Manuel Prata. Pastor Adriano está ali para receber você. Nós temos no bairro do Sol Nascente, a Comunidade Batista Cristã ali na Rua Santo Antônio, esquina com a Rua do Dendezal. Pastor Leandro Progênio está ali com a pastora Socorro, toda a sua equipe, para receber você ainda hoje, neste domingo ali. No bairro Nova Esperança, na Rua São Cristóvão, número 20, nós temos a Comunidade Batista Cristã ali. O presbítero Felipe, com a sua equipe, está ali para receber você. E com certeza será uma festa maravilhosa, um culto maravilhoso ali, tá certo? Então vá ali no bairro Nova Esperança, no Tabernáculo da Bênção da Comunidade Batista Cristã, na Rua São Cristóvão, número 20, tá? No loteamento Manuel Lobo, lá na Rua Altamiro Barros, nós temos a Comunidade Batista Cristã, Deus Proverá. Pastor Genival, pastora Albaniza estão ali, junto com a sua equipe, para receber você. Com certeza vai ser algo maravilhoso, vai ser tremendo. E você é convidado a estar lá. E na Travessa Magalhães Barata, no bairro Barro Branco, nós temos a sede nacional da Comunidade Batista Cristã, onde nós estamos. E ali teremos a imensa alegria de receber você às 19 horas para o culto da família, neste domingo. Ah, bispo, mas neste domingo não dá, eu tenho um outro compromisso. Meu querido, não esqueça, todos os domingos, às 19 horas, nós temos o culto da família. Vá você com a sua família e participe desta grande bênção de Deus. Que Ele, o Senhor, abençoe você. Que Ele, o Senhor, abençoe a sua vida. Que Ele, o Senhor, abençoe a sua família. Eu creio que o Senhor vai te dar muitas bênçãos e que a graça de Jesus Cristo esteja te alcançando, esteja te abençoando ricamente.